A Série C é um belíssimo ativo, vou chamar assim. Concordo. Porque justamente ela tem clubes com uma receita média ali de 8, 10 milhões de reais. Então, com algum dinheiro que você coloque, você reforça, monta um time forte, sobe, e aí jogando a Série B, você já vai chegando num status de exposição que te dá um tempo de maturação de um projeto. Me preocupa um pouco os primeiros negócios que estão saindo. Eu acho que eles estão saindo caros, mas acho que o mercado vai se ajustar com o tempo, porque hoje em dia, especialmente vendo esses valores, eu imagino que a maioria das diretorias estão se preparando para tentar negociar os seus clubes. A gente sabe de alguns casos aí que já estão se preparando, que já estão indo para o mercado, e muitos outros vão vir nos próximos anos. O clube normal, hoje em dia está vendendo uma dívida. Fala, ó, toma a dívida, se vira com ela e garanta que eu vou ser campeão daqui 2 anos, 3 anos. Primeiro, a única coisa que tem certeza aqui é que ele assumiu uma dívida. Todo o resto é suposição. Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Com a força de OneXBet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 245. Que orgulho dessa história! Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, dentro de campo e fora de campo. Meu nome, vocês já sabem, Eduardo Dias. Estamos no ar de mais uma invasão futeboleira. A gente tem recebido muito pedido aqui sobre SAF. Todo mundo quer falar sobre SAF. Chegou a hora, mas, como sempre, a gente traz gente com conteúdo para ensinar, para nos inspirar e para todos aprendermos juntos. Tenho 2 convidados aqui, 2 invaders da casa já, que eu ouso chamar de amigos. Primeiro, Guilherme Deca. Dali Deca, bem-vindo de volta. Deca é CEO da Viol Capital. Bem-vindo de volta aqui no TPI, Deca. Obrigado pelo convite. Um prazer estar de volta, falar com você sobre a SAF e falar com o César também, que faz um trabalho incrível aí de pesquisa e consultoria aí no futebol brasileiro, que eu sou admirador do trabalho dele faz bastante tempo, então é um prazer participar dessa discussão. O Deca já anunciou, né? Outro invader aqui, César Grafietti, economista e sócio do Convocados. Dali Grafietti, prazer tê-lo de volta aqui no TPI. O prazer é meu, obrigado, Eduardo. Mais uma vez aqui, sempre tentando ajudar na conversa, né? Ou pelo menos atrapalhar pouco. E prazer em conhecer o Guilherme, enfim, conheço a história dele e vai ser um prazer trocar essa bola com vocês hoje. Invaders, vamos invadir as SAFs. Bom, eu acho que cabe aqui um disclaimer, que é o seguinte: não existe um modelo jurídico melhor ou pior por si só. Seu clube pode ganhar, pode perder, pode prosperar, pode falir, sendo SAF ou sendo dirigido por torcedores voluntários, como é o caso na maioria dos clubes hoje do Brasil. Talvez o que impacte mais seja o modelo de administração totalmente profissional, que certamente é o da SAF, para aquelas SAFs que não querem perder dinheiro. Mais raramente ainda, nesse caso profissional, é o de clubes administrados por torcedores voluntários que acabam doando seu tempo. Mas esse episódio aqui é sobre a SAF. Eu acho legal a gente não cair na armadilha da comparação entre SAF e associação, que é bom, que é ruim. Acho legal a gente fazer o tempo desse episódio aqui ser voltado para isso, para a SAF, o que está sendo feito de negócio hoje, nos primeiros dias de SAF e nos próximos meses. Acho legal a gente pegar um pouco da experiência do Deca aqui, porque ele passou por um processo de entrada num clube, de compra de um clube, né, Deca? E eu acho legal ouvir de ti, Deca, quais são os pontos assim da compra do clube, o embarque no clube. Como é que é esse embarque, Deca? Quais são as habilidades que o novo dono tem que ter para entrar no clube de futebol? Bom, eu acho que, acima de tudo, você tem que saber o que você está procurando, né? Eu acho que qual que é a sua estratégia e o objetivo do clube que você vai achar. No nosso caso, a gente queria se envolver com futebol inglês, então a gente definiu um mercado, o mercado era bem definido, e a gente queria cidades que tivessem uma população grande. A gente, por mais que o brand fosse legal, a história do clube fosse legal, a gente não queria um lugar que não tivesse volume de torcida.
porque senão você não consegue crescer o clube comercialmente, né? Então, a gente passou por vários clubes durante o nosso processo de due diligence e chegou à conclusão que era melhor começar lá atrás, que é onde a gente está começando, porque a maior cidade da Inglaterra é um clube profissional. Então, para a gente, um dos principais fatores foi olhar a capacidade da cidade absorver um time de futebol, né? A gente conhece muita gente aqui que tem clube, tem o pessoal de Connecticut, eu estou baseado nos Estados Unidos há muitos anos, que tem um clube da 5ª divisão da Inglaterra, no subúrbio de Londres, e perde 2 milhões de pounds por ano sem fazer grande loucura e jamais vai ser promovido para a League 2. E por quê? Porque é uma cidade muito pequena e a média de público é 2 mil se o time está perdendo, 4 mil se o time está ganhando. Como o salário é alto para todo mundo, como você vai virar a conta? Né? Então, acho que quando você está olhando, você está falando de SAF, eu acho que uma das primeiras coisas que me vem à cabeça é falar, bom, ok, diferentes clubes e diferentes regiões do Brasil têm atrativos diferentes. E diferentes compradores têm perfis diferentes. Se eu sou um clube, se eu sou um desses grupos que já tem clubes em outros países, como tem esses grupos que estão adquirindo o clube para facilitar a transferência de jogador, a sua estratégia para achar e gerir um clube vai diferir um pouco de um cara que está comprando, um cara local que está comprando o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, que seja, porque é fã e quer ganhar o brasileiro. Muitas das coisas que você vai fazer são comuns, né, no gerenciamento do futebol, na profissionalização, scouting, analytics, a gente pode falar disso, mas o seu goal é uma parte importante que vai definir um pouco o que você vai ter que fazer em termos de investimento de dinheiro e também qual ativo que você vai procurar, né? Dependendo do seu goal, de novo, nem todo clube serve o seu objetivo. O nosso objetivo realmente muito claro. Também não a parte financeira é importante também, não adquirir um clube com passivo muito grande, com dívida muito grande, porque senão o turnaround começa a ficar difícil. Então a gente acabou ficando muito limitado em tempo de target, né? Porque a maioria das cidades da Inglaterra já tem clube, então a gente acabou ficando bem limitado, mas a gente achou uma coisa que exatamente serviu o nosso propósito. Agora, tem certos shortcomings que a gente tem que começar lá atrás, porque a nossa pesquisa foi muito específica. Quanto mais específico você for no seu requerimento, menos opções vão ter no seu menu ali para você adquirir um clube no final. Grafietti, um ponto que eu tenho aprendido é que não existe um tipo de investidor. Existem investidores que faz sentido o Botafogo, existem investidores que faz sentido o Resende, que é um caso aqui do Brasil, vendido, acho que 10% dele para o Lyon, algo parecido com isso. Então, da mesma forma que existem investidores diferentes, existem clubes diferentes. Eu tenho recebido alguns contatos de fora do Brasil, só que eles não têm muita noção da diversidade cultural, geográfica, esportiva, de tamanho e possibilidades aqui no Brasil, né? Então, esse aferimento do que o investidor quer e do que o clube tem para oferecer é muito importante também no começo de tudo, né, Grafietti? É fundamental, né? Como o Gui comentou, a pesquisa que ele fez para chegar no clube que tinha o desenho do que ele imaginava, né, do que ele esperava como modelo de negócio, foi profunda. Deveria acontecer a mesma coisa no Brasil, né? O Brasil, como você comentou, é muito grande, tem ali, o pessoal fala em 700, 800, tem uns 560, 600 times profissionais no país, você tem uma diversidade imensa regional, você tem características das competições muito diferentes, né? Então o Campeonato Paulista é mais amplo, os campeonatos do Espírito Santo, por exemplo, é menor, o acesso às competições também, você tem características de torcida, você tem tanta diversidade, e o que eu sinto... Participação das federações no processo também? No processo, que é um processo muito diferente do que tem fora do país, você tem inúmeras questões e o pessoal não conhece o futebol brasileiro, não conhece a estrutura do Brasil, não tem nenhuma grande profundidade em relação a isso. Então, é um mercado novo, é um mercado que todo mundo conhece como um mercado de exportação de atletas, mas como um negócio, inclusive nem existe um mercado de negociação de clube de futebol. Você consegue precificar um clube na Europa facilmente porque tem histórico. No Brasil, ninguém entende nada. E essa é uma verdade, tá? Eu tenho absoluta certeza que, exceção feita ao Ronaldo,
que obviamente conhece a estrutura do futebol brasileiro, nem o Textor, nem a 777 conheciam profundamente o mercado brasileiro na hora de fazer o seu investimento. A gente também está assessorando um grupo americano a procurar um clube no Brasil, e a hora que a gente começou a apresentar o mercado, eles falaram, pera, de novo, nós tivemos que passar 3 vezes a conversa até eles conseguirem entender toda a dinâmica. E, de fato, além da quantidade imensa de oportunidades que o país apresenta, elas são muito diversas e tem inúmeras dificuldades também do ponto de vista, é uma coisa que chamou a atenção, de expectativa. Né? Menos do investidor e mais do clube, né? Do clube e do torcedor. Então, você tem que juntar geografia, economia, finanças, história, expectativa, num mercado completamente desregulado. Então, ou seja, é um desafio imenso. E eu fico até surpreso que essas negociações aconteçam tão rápido, como se comenta, dada as dificuldades que a gente que está no mercado enxerga. A gente sempre começa aqui a questão pelo contexto, né? Mas hoje, como a gente está falando do próprio contexto atual da SAP, eu acho que vale a gente já ir direto para o assunto, mas tem algo que envolve tudo isso, Deca, que é o seguinte: é uma indústria no Brasil sem regulamentação, sem fair play financeiro, sem teto salarial, sem uma liga, ou seja, sem uma indústria constituída propriamente, ou seja, é uma indústria que sequer se reconhece como indústria. Por outro lado, tem 200 milhões de pessoas que consomem futebol, mais ou menos, em níveis diferentes, uma piscina de talentos incrível e o dólar 5 por 1, 6 por 1. Também é um ponto muito atrativo para quem está buscando investir aqui no Brasil, né, Deca? Não, eu acho que a oportunidade é interessante. Eu acho que, até porque a gente se envolveu com um clube na Inglaterra e está olhando um clube na Itália junto com um cliente, algumas pessoas procuraram a gente e falaram, você é brasileiro, por que a gente não vê alguma coisa no Brasil junto? Né? Até estava falando com um clube inglês na semana passada. O que me preocupa um pouco são 2 coisas. Como o César falou, não tem histórico de negociação, não tem histórico de valuation, né? Então, você olha alguns dos valores que estão saindo, eles estão mais caros que deals que estão sendo feitos na Europa e até na Premier League. Então, que assusta um pouco. Né? Então, eu olhando de fora, apesar de ter um pool grande de talento e ter uma oportunidade com o dólar e acesso a esse mercado, me preocupa um pouco os primeiros negócios que estão saindo. Eu acho que eles estão saindo caros, mas acho que o mercado vai se ajustar com o tempo, porque hoje em dia, especialmente vendo esses valores, eu imagino que a maioria das diretorias estão se preparando para tentar negociar os seus clubes. A gente sabe de alguns casos aí que já estão se preparando, que já estão indo para o mercado, e muitos outros vão vir nos próximos anos. Me preocupa um pouco a falta de regulamentação, porque o que acaba acontecendo, que acontece, isso não é privilégio do Brasil, acontece na Inglaterra, também acontece na Europa. Se você pode comprar um clube hoje, dando 10% de entrada, 15%, falando, eu vou buscar o resto nos próximos 5 anos, me preocupa um pouco, isso me preocupa pelo lado do torcedor, tá? Mas pelo lado do ativo, pelo fã do clube. Qual o due diligence que está sendo feito pela CBF, pelo regulamento, no comprador? Né? Já teve caso desse na Europa, porque você vai lá, o Milan foi um caso, vendeu, cadê o dinheiro? Aí destrói o clube, começa a não pagar a conta, o débito aumenta, aí foi comprado por um hedge fund americano que está reestruturando. Eu imagino com essas valuations nesse nível, sem ter ninguém fazendo né, como a gente fala aqui no estado, um vetting, né, checando a condição financeira e a condição não só de comprar, mas de sustentar esse clube, que eu acho que também esse mercado começa a ficar um pouco perigoso também. Vai aparecer muito aproveitador aí tentando ter um clube de futebol sem poder. Então, acho que é uma coisa que está muito começando, acho que é uma coisa promissora, mas eu olhando como investidor, eu gostaria de ver sair muitos mais deals antes de me envolver. Eu não gostaria de ser o primeiro, segundo, terceiro a fazer um deal. Com certeza eu gostaria de ver o mercado andar um pouco mais, as coisas se envolverem um pouco mais antes de pensar em me envolver. Não que eu esteja pensando em me envolver, mas assim, olhando, esse seria o meu advice para as pessoas em geral.
E esse ecossistema sem regulamentação, Grafietti, risco ou oportunidade? Eu acho que tem as duas coisas. Ei, Grafietti, sabe que agora o Flamengo quer fair play financeiro, depois do negócio do Vasco e do Botafogo, né? Mudou de lado. Agora, todo clube que levantava lá o artigo 217 da Constituição e dizia não vai se meter na minha gestão, vai falar, peraí, não era bem assim, vamos conversar. Né? O cenário sempre muda. E assim como o cenário muda, a desregulamentação tem riscos e oportunidades. Né? Tem uma oportunidade que é imaginar uma melhoria geral na estrutura, vai gerar um upside, né? Você tem uma chance de, quando você for negociar esse clube lá na frente, você negocia numa condição melhor, então, em tese, você pode extrair um valor adicional desse negócio quando você entra no mercado desregulado. Agora, essa desregulamentação do mercado, ela também está associada com uma lei que foi mal escrita. Tá? Claramente, ela é mal escrita. Ela tem um monte de falhas, mas uma delas, claramente, como o Deca comentou, é você não ter uma normatização, você precisa ter normas de o que você faz, uma espécie de know your owner, né, com todas as ligas tem, como é que você faz se um clube falir, como é que você faz se um clube entrar em recuperação judicial, como é que você faz com a transição entre a associação e SAF, está tendo uma discussão agora que a FERJ quer cobrar da SAF, do Vasco e do Botafogo os atrasos dos clubes em relação aos custos que eles têm com a FERJ. Em Minas não aconteceu nada, o Cruzeiro se transformou e a federação não cobrou ninguém. Então, a gente vai ter aqui uma série de questões e aspectos positivos e negativos, e o investidor que entrar nesse primeiro momento, eu concordo com o Deco, tem que ter muito sangue frio ou pouco amor ao dinheiro, né? Porque certamente está entrando num valuation que eu também acho fora do comum. Qualquer negociação, a Atalanta foi negociada semana passada por 1,6, 1,7 as receitas. Você está vendo o Vasco e o Cruzeiro ser negociado a 3,5, 4 vezes as receitas. É um negócio, assim, de onde por mais que você reduza a dívida, por mais que você aumente receita, de onde você vai extrair valor disso no mercado que nem existe? Né? Então, muito... Haja sangue frio num processo desse, num mercado tão desregulado. Então, acho que tem as duas coisas, oportunidades e riscos, mas neste momento, tanto como clube como investidor, acho que todo mundo tem que ter um pouco de paciência aqui, tatear esse mercado, se preparar para um movimento futuro. Quem sai na frente, normalmente, é o desesperado do lado do clube e aquele que talvez não fez a conta direito do lado do investidor. E eu acho que um bom ponto que o César levantou... Desculpa. Não, é um bom ponto que o César levantou em relação a Atalanta, ou Burnley, que foi vendido, e você vê esses dias que estão saindo, né? Você vê o Burnley, ele foi vendido pelo valor correspondente ao do Vasco, talvez até um pouco menos, ele foi 170, por volta de 170 milhões de pounds, acho que vai dar uns 200 milhões de dólares, que com o dólar 5, o Vasco foi 70% por 700 milhões, o dólar está perto de 5, vamos dizer, muito próximo o valor total. Mas ele foi vendido na Premier League, com um estádio e com 40 milhões em caixa, sem dívida, que faz uma diferença gigante. Você está assumindo uma dívida 700 milhões de reais ou mais, né? Acho que estava em 800 e pouco a última vez que eu vi, eu não tenho os números de cabeça. Então, eu acho que tem a oportunidade, mas eu acho que me dá um pouco de receio do que acontece, o quanto dinheiro você vai ter que queimar para reestruturar, até como o César falou, tem toda a questão cultural. Então, se você... E a gente já passa isso hoje na Inglaterra. Os caras não querem jogar bola do jeito que a gente joga, porque a gente tem uma filosofia diferente. A gente quer colocar um certo tipo de pessoa na diretoria que é diferente do jeito deles, porque eles acham que o futebol se joga do jeito diferente, que a gente entende negócio de uma maneira diferente. Então, você tem que estar muito afim de queimar dinheiro no começo para fazer toda a reestruturação do departamento de futebol, renegociação de dívida. E aí me preocupa um pouco, daqui a 3 anos melhorou a situação financeira, mas está perdendo dinheiro ainda. Esse cara vai cansar, ele vai continuar colocando dinheiro todo ano, né? Porque só para extrair talento, você poderia comprar uma minoria de um clube e ficar com direito de primeira offer, né? Você não precisa ser majoritário para fazer um deal desse. Então me preocupa um pouco, e a hora que esse cara perdeu o fôlego, o que acontece com o ativo? Então, de certa forma, até de uma forma engraçada, eu acho que talvez seja até mais interessante pegar a revenda desses clubes do que a primeira compra, porque alguém já botou bastante dinheiro, já sofreu muito para reestruturar
e talvez a coisa esteja mais parecida com uma valuation, um número que faz sentido com o contexto do futebol mundial. E até nesse sentido, deixa eu completar o Deca numa questão importante. Todo mundo falando, vou colocar 400 milhões, vou colocar 700 milhões. Você pegar os últimos 3 anos do Campeonato Brasileiro, os clubes que chegaram na frente, ou que conquistaram as Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tem um custo de folha da ordem de 400 milhões de reais, 450 milhões de reais. Então, só para esses clubes que foram comprados agora, chegar perto disso, tem que aportar 200, 250 milhões por ano, isso folha, tá? Não estou nem dizendo investimento em aquisição, nem nada. Para chegar perto, para correr o risco de ser campeão, né? Para tentar, sem contar investimento em infraestrutura, que o Vasco, por exemplo, não tem um centro de treinamentos, o Botafogo está construindo dele, enfim, você vai queimar 3, 4 anos, 1 bilhão de reais para tentar ser campeão. Não me parece fazer sentido, e esse volume de dinheiro que estão dizendo que vão aportar é insuficiente para tirar, no máximo suficiente para tirar o clube ali do sufoco. A expectativa de ser competitivo está muito distante da realidade do dinheiro que está sendo aportado. Então, cria-se uma expectativa fora do comum nesse primeiro momento de SAF. E o Grafietti tinha falado também na questão da legislação, a legislação que, por exemplo, no caso das dívidas trabalhistas, separa o clube da SAF, mas, na verdade, isso só vai ser de fato reconhecido quando o primeiro processo chegar no TST, na maior corte trabalhista, que toda essa legislação correspondente à SAF, ela vai ser construída no caminho. Ela pode ter um ponto de partida, mas a confirmação de tudo e a segurança jurídica possível só vai conseguir ser validada no caminho disso tudo. Agora tem um outro lado também, né, que é o vendedor. Os clubes querem se tornar SAF, querem vender, mas eles mesmos sequer sabem qual é o projeto esportivo e financeiro do clube. O projeto de um clube, normalmente, e eu não distingo aqui grandes, gigantes e pequenos, o projeto é ganhar o próximo jogo domingo que vem. É esse o projeto. Então, isso dificulta também para o comprador não ter um projeto estabelecido no clube vendedor, né, Leco? Sem dúvida. Bom, esse é um papo interessante que eu tive com o chairman de um clube ali do lado que está na Championship. Não vou falar o nome para não falar mal de ninguém, mas batendo um papo com ele na semana passada, ele falou, ele é majoritário. Ele falou, cara, é um inferno, porque a gente está tentando mudar. Eles querem fazer bastante analytics, a gente quer fazer bastante analytics, né? Dos pilares do nosso time a gente contratou um PhD, está fazendo um monte de coisa para levar o clube nessa direção. E ele falou, olha, não tem tempo, porque já é muita pressão financeira, a folha salarial é muito grande, você tem que tentar ir para a Premier League. Se você sai da Championship e cai para a League One, é um impacto financeiro gigante, né? Não necessariamente todo clube se prepara em termos de estrutura para ter cláusulas para cortar salário quando você é rebaixado. Às vezes você vai ter que tentar vender o jogador na pior situação possível, né? Então você tem toda essa questão de que quanto maior o ativo que você compra, por isso que volta aquela primeira pergunta, né? Qual que é o teu goal? Se o teu goal é gerar um clube, é o que a gente está fazendo, a gente quer gerar um clube que se autossustenta, e o clube vai até onde ele se autossustentar. Se chegar uma hora que ele vai começar a perder muito dinheiro, vai ser essa divisão que a gente vai parar. Esse é o business model, não vou ficar queimando dinheiro. Vamos queimar agora no começo, óbvio, precisa ser investido em infraestrutura, mas depois de um tempo a gente quer que chegue uma estabilização. Não é uma boa ideia esses clubes grandes que você vai ter pressão de ser campeão brasileiro, porque como o César falou, só para botar a bola para rolar e ser competitivo, só vou colocar 400, 500 milhões de reais de folha de pagamento por ano. Fora todo o investimento que você vai ter que fazer em departamento de futebol, em infraestrutura, e perdeu 3, 4 jogos seguidos, já vão estar gritando para te mandar embora, né? Já vai ter protesto, até o próprio Ronaldo já passou isso logo no começo quando tirou o goleiro lá. Então é uma situação complicada num clube grande, você vir muito com essa, não, eu tenho um projeto de 5 anos. Eu acho que funciona no papel, mas na prática é difícil de implementar. E até te falo mais, assim, a gente tinha um diretor de futebol que a gente trocou, que é um cara que foi técnico no Sheffield Wednesday, jogou pelo Manchester United, um cara super experiente. Mas toda vez que empata no jogo ou perde
que o volume, que a pressão financeira é pequena, você imagina num nível muito alto que a pressão financeira é grande. Esse, o ponto do vendedor também é importante nesse cenário todo, né, Grafietti? Saber o que quer do clube e até mesmo aproveitar esse momento para se preparar por uma venda ou apenas para uma profissionalização do clube. Porque, afinal de contas, no mínimo, ele vai ter que competir contra as SAFs. Sem dúvida. Essa questão de se preparar para a venda é o que tenho tentado falar em alguns casos. O clube precisa aproveitar esse momento para falar, tá bom, já que vai todo mundo pensar em se profissionalizar, deixa eu me encontrar primeiro, né? Quem está falando? Quem eu sou? Qual a minha história? Qual é o meu modelo de negócio? Qual é o meu modelo de jogo? Qual é a minha cultura? E para onde eu quero chegar? O clube precisa primeiro desenhar isso, né? Ele não, o que a gente está vendo, né? Na verdade, como ele não tem nada disso, a maior parte dos clubes não tem, ela está esperando o investidor vir, entender e mudar o cenário, né? No lugar dele olhar e falar, eu vou criar essa história, vamos dizer assim, tem uma storyline para criar aqui, para poder vender um ativo que tem um valor. Eu estou, na verdade, entregando uma marca que eu digo que tem 20, 30, 40 milhões de torcedores e que pode ser um maior clube do mundo e alguém vai vir vai organizar isso. Só que o cara quer o vendedor quer o upside agora, né? Isso também a gente já vê, de um negócio que ele em 50 anos mal conseguiu fazer. Especialmente nos últimos 10, 15, 20, esses clubes todos perderam muito valor. Então, ele não sabe o que ele está vendendo, ele não tem ideia do que ele está vendendo, ele só sabe que ele precisa receber mais do que o que foi vendido antes e precisa cobrar do comprador que seja campeão do mundo vencendo todo ano. Assim, é um negócio... Assim, o investidor não sabe onde está entrando e o comprador e o vendedor só sabe onde ele quer chegar, que é conquistar, ser campeão, dinheiro para ser investido. Então, a gente precisa, todo mundo, toda a estrutura precisa dar alguns passos atrás e começar a se entender, né? Pedir uma ajuda. Vamos nos entender primeiro, nos conhecer, saber quem nós somos efetivamente e onde queremos chegar para encontrar também o parceiro correto, né? O investidor tem que encontrar o clube correto, mas o clube tem que encontrar o parceiro que vai levá-lo aonde ele imagina e gostaria de chegar, né? E é um bom ponto, César, até a linha que a gente falou um pouquinho antes, né? Se não existe a regulamentação para fazer um Know Your Buyer aí da CBF, o clube deveria fazer, né? Ok, me mostra sua prova de fundo, quanto você vai querer investir nos próximos anos. Você tem que saber se está vendendo também para alguém que tem condição de... Porque é um ativo da comunidade, de certa forma, né? E se ele não vai arrebentar o clube ali para frente, né? Eu tenho a impressão agora... principalmente no Rio de Janeiro, que já saiu Botafogo e Vasco, e o Flamengo é muito mais complicado, porque é um clube muito maior. Se você pegar o Fluminense, se o Fluminense estiver organizando uma SAF, provavelmente a única coisa que deve estar sendo discutida é, olha, vamos vender por mais do que o Botafogo e o Vasco para a gente não ficar feio, né? Acho que vira uma questão... provavelmente essa é a principal motivação da venda. Falou, pô, se o Botafogo foi 400, o Vasco foi 700, o nosso tem que ser pelo menos 1 bi. E aí... E sem importar o percentual, né? Tem que importar o valor final, não interessa o percentual. O que vai para a manchete do jornal, da internet, né? O site lá, quanto foi vendido. E assim, isso é o de menos no fim do dia, né? O que importa é qual é o plano de negócios que esse investidor vai colocar, né? O que ele vai fazer no clube? E o que o clube está vendendo? O clube hoje em dia está vendendo uma dívida. Fala, ó, toma a dívida, se vira com ela e garanta que eu vou ser campeão daqui 2 anos, 3 anos. Primeiro, a única coisa que tem certeza aqui é que ele assumiu uma dívida. Todo o resto é suposição. E aí, infelizmente, você ouve a notícia, você vai lendo algumas coisas, o pessoal que chegou no Vasco agora já deu entrevista dizendo que quer transformar o Vasco em uma potência mundial. A gente não tem uma liga, o clube está na 2ª divisão, o dinheiro que eles estão investindo está longe de transformar o clube num clube capaz de ser competitivo no cenário nacional, e ele já está falando e vendendo para o torcedor que ele vai ser uma potência mundial. Então, assim, está tudo errado no processo, né? O processo ele acaba se atravessando ali justamente por conta das dificuldades de vendedor e comprador entender um pouco mais de como a coisa funciona. Num processo de M&A, processo de aquisição, de fusão, de compra de uma empresa que não seja um clube de futebol, um passo fundamental nisso é a due diligence, que para quem não está acostumado com o termo, é uma operação em que advogados, economistas entram para dentro do clube para achar os esqueletos no armário. Vem cá, o que ele está me vendendo
corresponde ao que está lá dentro? Então, vamos lá confirmar isso através dos nossos advogados, contadores e todo um time de consultores. No clube de futebol, temos um ponto que diferencia do resto dos negócios todos, que é o departamento de futebol, que é um caso muito específico. Aqui a gente já foi consultado e faremos due diligence, que me parece o ponto mais importante, Deca, desse negócio, que é a due diligence cultural e esportiva. Como é que esse time joga? O que ele tem na base? Qual é a estrutura? Qual é o conceito? Como é que a comunidade se enxerga perante esse jogo, perante essa estratégia esportiva? Ou até mesmo tem uma estratégia esportiva nisso? Esse é um ponto fundamental, né? A due diligence cultural e esportiva, e saber o coração do negócio, como que ele funciona e a quem que ele responde ali. Talvez até seja a mais difícil de todas, porque as outras questões, tirar os esqueletos do armário, também é difícil, mas se consegue alguma solução. Mas essa é um pouco mais intangível, né, Deca? Não, sem dúvida. Eu acho que para um clube grande, uma boa parte do que você está adquirindo é o departamento de futebol, é o elenco atual, né? Quanto que vale? Você tem algum jogador aí que vale 50, 100 milhões? Isso deveria ser parte da sua análise como comprador do que você está comprando e qual a sua estrutura de base, qual a sua estratégia para a tua base também hoje em dia, né? Uma discussão que a gente tem muito lá na Inglaterra é: vale a pena ter uma base? Hoje em dia é uma discussão bem válida hoje, porque se eu colocar hoje milhões numa base e como a gente não está na Premier League, isso não serve para a gente, serve para qualquer time que não está na Premier League. Você tem um cara de 14 anos muito bom, você gastando no desenvolvimento dele, vem o Manchester United, pega o Chelsea, você ganha muito pouco em retorno. Então, qual deveria ser o objetivo da tua base? Será que não deveria ser melhor você ter um sub-21, sub-23 forte, que você pega jogadores que foram liberados aos 17, 18 anos por outras academias, e você pega jogador que você já tem muito mais informação do que fazer várias apostas em jogadores de 12 anos, né? Então, assim, tudo isso aí faz parte da estratégia do comprador. Esses deals, eu não quero julgar ninguém, não sei, não tenho informação desses deals, mas eles são feitos num valor tão esticado e tão rápido, e principalmente o Vasco, com tão pouco dinheiro na frente, que eu teria minhas dúvidas como torcedor do Vasco e como investidor, se realmente quão funda foi feito esse tipo de análise, né? E quão delineada está toda essa estratégia, porque cada um desses assuntos, seja academia, seja desenvolvimento de jogador, seja analytics, você tem que ter uma estratégia quase que individual para cada um desses aí, e não é uma estratégia fácil de implementar. A ideia, falar em profissionalizar futebol, todo mundo fala, vamos fazer um departamento profissional. Hoje em dia todo mundo fala isso, né? Vai ser profissionalizado. O que é ser profissional? É tudo, né? É o scouting, é o analytics, é o desenvolvimento de jogador, é a parte comercial, né? Então, assim, essa parte do diligence é uma parte super importante, mas muito também é como você vai entregar depois do due diligence. Porque você pode olhar o quanto você quiser, mas você tem que ter uma estratégia muito clara o que você vai fazer com esses ativos depois. Imagina, né, o Vasco tem uma academia. Qual a sua estratégia para o Vasco, para a academia no Vasco? Não deve ser revelar jogadores. Isso não é estratégia, né? Isso é o que todo mundo está tentando fazer. Isso é o mesmo jogo que está todo mundo jogando. Qual que é a sua estratégia específica para cada grupo, né? Para uma criança de 10 anos e para um jogador de 16 anos. E acho que isso, enfim, esses deals saem bem rápido. Do dia que eles entram no mercado, do dia que eles fecham, eles saem muito rápido. Então, eu teria minhas dúvidas quanto à profundidade de trabalho que está sendo feito nesse due diligence. Isso me lembra muito o Grafietti. Eu quero que o meu clube tenha uma base igual a La Masia, do Barcelona. Ok, tu sabe quantos jogadores a La Masia vende? Nenhum. É isso que tu quer? Tá bom. Grafietti, essa parte do diligência cultural e esportiva é um ponto fundamental em que se deve gastar muito foco e energia nisso, né? Sem dúvida. No fim das contas, o valor do clube está aí, né? O que você está comprando? Né? Você está comprando uma torcida que pensa de uma certa forma e um clube que tem uma história que você... Uma licença da federação? Você vai comprar a licença da federação, talvez seja mais barato você comprar um clube pequeno. E vamos usar o exemplo
de hoje, né? O Red Bull Bragantino é este caso. Ele não quer dor de cabeça com a torcida, mas ele quer um projeto onde tenha um lugar que a torcida goste de futebol. E aí ele vai lá e vai implantar todo o modelo dele. Se ele quisesse dor de cabeça, ele teria buscado um time grande. Então ele foi pegar um clube pequeno, onde ele ia implantar tudo. Quando você entra num clube grande, você precisa conhecer o que você está comprando. Você precisa saber onde você está entrando, né? Porque não dá para você comprar algo que você vai mudar completamente do dia para a noite. Até porque você não vai conseguir fazer isso. Então, essa due diligence cultural e esportiva, primeiro, os clubes já deviam ter, né? E não tem. Então, é aquilo que a gente falou, você está vendendo um negócio que nem você entende direito, tanto não entende que você troca de treinador 3 vezes no ano e cada treinador tem um perfil diferente para um elenco que tem um quarto perfil. Então, começa daí. E quem está comprando tem que saber o que vai comprar, né? Você tem que conhecer um pouco melhor o ativo que onde você está colocando algum dinheiro. A gente está longe disso. E um dos desafios é conseguir fazer com que os clubes entendam que o primeiro passo é esse, é se entender para poder se vender melhor. Então, eu estava conversando outro dia com um dirigente que falou, o que a gente tem que fazer aqui para melhorar o processo? Eu falei, a primeira coisa é se entender. A segunda é criar um manual para que a cada eleição não venha um presidente e faça tudo diferente. Qual é o manual de procedimentos aqui? Para o marketing, para o futebol, para o financeiro. Você tem que ter, porque daqui 20 anos, o cara que assumir sabe, você vai atualizando, mas sabe quais são os procedimentos. Se não entra um presidente novo, troca tudo, muda tudo, faz tudo diferente. A hora que você vai vender um ativo desse, é o cenário que a gente viu, clubes desestruturados, porque nunca tiveram nem um mínimo de governança e de políticas de gestão para tocar uma atividade que fatura 200, 300, 400 milhões de reais por ano. A gente está aqui para a OneXBet, a maior casa de apostas do mundo, e a hora de 90 segundos de water break, a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. Um outro ponto interessante da gente falar aqui é que existe a camisa, a inscrição na federação, a competição que os clubes estão jogando, a base, mas também um outro ponto que entra aqui é a questão imobiliária, né? Porque isso também, em alguns pontos, que vale mais do que a parte esportiva do clube. Então, nessa questão de ter vários tipos de clubes a serem vendidos e vários investidores, a questão imobiliária é um outro ponto que também pode ser um atrativo, né, Deca? Não, sem dúvida. Eu acho que é uma coisa que faz parte da tua pesquisa de olhar um clube, né? Eu acho que tem alguns clubes, dependendo da região que você está no Brasil, por exemplo, você vai estar adquirindo um estádio que realmente o terreno, e você pode pegar uma Portuguesa, por exemplo, né? Ela está na Série D, mas ela tem um terreno no estádio de uma região que é valorizada, né? Por outro lado, se você precisar de centro de treinamento, São Paulo não é um lugar que tem muito espaço para você construir um centro de treinamento dentro do perímetro urbano. Você teria que ir para fora. Se você pega um time do interior ou uma cidade que tenha mais disponibilidade para construção, você tem a oportunidade de comprar terreno mais barato e expandir um estádio e fazer um centro de treinamento. Então, você tem isso, sem dúvida, é uma parte que você tem que olhar. Foi uma parte importante que a gente olhou também quando a gente foi fazer o nosso negócio, que a gente queria ter bastante terreno disponível para poder fazer um centro de treinamento. Você não vai conseguir fazer isso em Londres, né? Então, você vai conseguir perto de Londres a um custo absurdo. Então, sem dúvida, eu acho que esses primeiros deals, pelo perfil dos investidores, esse não foi um ângulo que foi explorado, mas eu acho que, eventualmente,
isso vai depender, isso é muito mais dependendo do perfil do investidor, né? Isso já aconteceu muitas vezes na Inglaterra. O Arsenal pegou o Highbury, que é o estado antigo, e transformou em apartamento, e transformou em flat. Eu acho que vai depender aí do perfil do comprador, se ele tem interesse em fazer algum desenvolvimento de real estate, desenvolvimento imobiliário em cima do clube, ou pelo menos ele está analisando com um pouquinho mais de cuidado qual que seria o custo de fazer um desenvolvimento imobiliário, nem que seja apenas para a parte esportiva do clube. Esse ponto, Grafietti, é importante porque quando a gente começa a conversar com as pessoas, as perguntas que chegam, elas vão muito além do aspecto esportivo, né? Não é só que divisão que o clube está, é qual a área útil que tem para construção em volta. É perto de um aeroporto? Tem hotel por perto? Qual é a comunidade? Eu posso buscar talento com passaporte europeu? São várias perguntas que vão construindo um quebra-cabeça, né, Grafietti? Não tem o produto pronto, né? E o futebol é talvez o ponto central, mas ele depende muito e ele desenvolve muito outros negócios no seu entorno, né? Ganhar dinheiro com futebol tem sido cada vez mais difícil quando você pensa em ganhar com um clube, né? O clube tem ali o seu running, receita, custo e tal, mas você vai buscar desenvolvimentos no entorno para onde você pode ganhar dinheiro. Não é à toa que aqui na Itália tem vindo muito americano. Os americanos têm muito essa visão do real estate, né? Então, se o cara olha lá, pô, tem um estádio, e os estádios na Itália são antigos em grande parte, pô, tem um estádio numa região central, antigo, com uma baita área, pô, eu vou botar para baixo esse estádio, vou construir shopping center. Não me derruba o São Paulo, em Nápoles, por favor. Ó, vamos lá, né? Eu não vou mexer no. Não é mais, Diego Armando Maradona. Verdade. Eu não. Desculpa, minha desatualização. Mas o La Spezia, errei o nome do santo. Exatamente. Quem comprou o La Spezia está fazendo isso. O Parma, o segundo americano que comprou a Roma está revendo o estádio. O Elliott que comprou o Milan está olhando e batendo firme para refazer San Siro. Todos eles, Veneza. Todos eles olham, e no Brasil, você pensa nos clubes menores, todos eles têm estádios em regiões centrais das suas cidades, com um potencial imenso de reestruturação, enfim, outros negócios relacionados ao esporte e ao futebol precisam estar na conta. Aí quando você olha os deals e o cara fala, eu não vou mexer no estádio, assim, alguma coisa está errada. Uma fonte de extração de valor, ela está sendo deixada de lado. Por quê? Porque é uma visão muito focada no jogo, no futebol, e menos no negócio. E alguma coisa está faltando nessa conta aí. Outro ponto aqui. Um ponto importante, você falou um negócio que a gente bateu um papo aqui, Eduardo, que é bem o que a gente está pretendendo. Que eu acho que não tem como você escapar, que você tem que gerar dinheiro para suporte, né, para ajudar o clube de negócios que estão em volta do futebol. Porque o futebol, mesmo na Inglaterra, e que tem dinheiro alto de TV, às vezes o salário e o custo do staff é 70% da receita, 90% da receita. Então, assim, o salário do jogador é alto, então você está gerando dinheiro de TV, pagando o jogador para tentar ganhar, para ganhar um extra de um bônus, etc. Então você tenta, na Inglaterra é muito comum ter real estate, business de educação, por exemplo, pegar aluno para ir jogar bola no Manchester United, então pegar aluno americano, fazer outras iniciativas que consiga gerar dinheiro em volta do futebol, e o desenvolvimento imobiliário é uma parte dela. Então, por exemplo, você está fazendo sem treinamento, você vai fazer uma área de retail, né, para ter loja, para ter café, para ter restaurante, para ter sala de aula, aí você traz uma academia, aí vira um ecocentro ali que você gerencia aluguéis, na verdade. Isso meio que você não tem como escapar se você está olhando o futebol como negócio. Eu vejo alguns desses deals sendo feitos sem adquirir estádio, está colocando todos os seus ovos no eu vou ganhar e vender jogador. De novo, eu não gosto desse jogo porque esse jogo é o jogo que o mundo inteiro está jogando, desde a da gente, que não é nada no mundo de futebol, está lá embaixo, ao Manchester City, está todo mundo nesse jogo de ganhar e vender jogador. Então não é bom você colocar todos os seus ovos nessa cesta. Eu não acho que essa é a estratégia melhor de longo prazo. Sem contar que, vamos imaginar que temos 20 SAFs no Brasil, né, na Série A. Só uma vai ganhar. Não, todas com técnicos portugueses, Sérgio.
técnicos portugueses, né? Enfim, todo mundo com contratos novos donos, 4 vão cair. Não tem conversa, não tem segredo. Então, assim, você vai dizer que a SAF foi ruim, que a gestão foi... Não, assim, você tem que inclusive, entender esta dinâmica do futebol para não cair na armadilha de achar que virei SAF, vou agora colocar 200 milhões na conta e maior time do mundo. Você tem que pensar no negócio, um negócio que tem altos e baixos, né, dependendo do seu posicionamento do ponto de vista de receita, de porte. Então, tem que tomar um pouco de cuidado e entender que gerir um clube de futebol é mais do que colocar dinheiro para ser campeão. É isso aí, montar uma estrutura que seja sustentável no longo prazo. Eu tenho notado aqui que tem uma espécie de uma linha divisória imaginária, que assim, tem os times da Série A, que a linha divisória é mais do que imaginária, ela é palpável, mas tem o B e a C, e ali na D parece que aquele pessoal ali ainda precisa chegar na C, porque o calendário é um grande problema brasileiro, e a Série D, ela não te dá qualificação sequer para a Série D do ano que vem, porque o que dá qualificação para a Série D do ano que vem são os estaduais. Então, também, isso aí tem um problema não é um problema, é uma característica do business que faz com que há uma separação dos de C e B e A e os de D para baixo. Mas, em todo caso, a gente nunca viu tantos times estreantes nos campeonatos estaduais e até mesmo na Copa do Brasil. Projetos bons, inclusive, e novos, sem dívida. Tem negócio, tem deal para time pequeno também, né, Deco? Eu acho que, inclusive, o negócio de para o time pequeno, ele chega, de certa forma, a ser mais interessante. Porque, de novo, o time grande tem pressão de torcida e você teria que ter um comprador com bolso fundo para tentar ser campeão. Né? Na verdade, se você comprou o São Paulino, você comprou o São Paulo hoje, a expectativa de um torcedor do São Paulo não é que legal dando lucro, né? Acho que a expectativa de um torcedor de um clube como São Paulo é ser campeão. No final do jogo, se perdeu 50 milhões no balanço ou ganhou 50 milhões no balanço, não é relevante, a posição do campeonato é muito mais relevante. Eu acho que esses times menores, de certa forma, como o projeto do Red Bull, eu acho que faz mais sentido, porque qual é a expectativa do seu torcedor? Né? Se ele estava lá na C, de repente passar para B e algum dia chegar na A, você já é um herói com um dono, né? Se você comprar o São Paulo, ou o Fluminense, ou o Palmeiras, qual que é a sua expectativa? Como você vai ser bem sucedido como dono perante o seu torcedor? Vai ser ganhando, né? Acho que o resultado financeiro é importante, mas é secundário. Eu acho que esses times pequenos você tem a oportunidade de ter um pouco mais tempo de trabalho e talvez um torcedor também que seja um pouco mais paciente, esteja mais jogando o seu jogo, vai ter um pouco mais do teu lado do que você entrar num caldeirão que você já tem pressão para começar a ganhar de cara. Esse ponto é muito importante, né, Grafete? Tem negócio para clube pequeno, sim, e o torcedor ele pode ser ativo e pode ser passivo também, né? Dependendo da cobrança que ele faz. Essa é uma característica muito importante nesse negócio, mas o time pequeno que está se preparando adequadamente para isso tem grandes oportunidades no mercado, né, Grafete? Tem, e eu acho que deveriam ser os primeiros clubes a serem observados, né? A Série D, como você comentou, é uma arapuca, né? Porque se você é a série mais difícil de você subir. Vamos combinar que é um adjetivo amigável que tu achou para a Série D, né? No fim das contas, é uma série enorme, regionalizada, que vai para uma fase de eliminatória. Então, assim, ela é complicadíssima de você subir. Tanto é que os clubes que sobem, depois da C, eles sobem para C, da C para B eles vão rápido, porque com um pouco de dinheiro você consegue sair da Série C. A Série C é um belíssimo ativo, vou chamar assim. Concordo. Porque justamente ela tem clubes com uma receita média ali de 8, 10 milhões de reais. Então, com algum dinheiro que você coloque, você reforça, monta um time forte, sobe, e aí jogando a Série B, você já vai chegando num status de exposição que te dá um tempo de maturação de um projeto. Jogar a Série D é um caos. O próprio Red Bull, né, que antes de ser Bragantino, tinha um orçamento muito maior do que todo mundo que jogava a Série D e nunca conseguiu subir, justamente porque é muito difícil. Então, mas
mesmo nos estaduais e na Série C, você tem bons projetos sendo desenhados, né? Você tem clubes novos entrando aí, enfim, tem o Azures no Paraná, tem o Retrô lá em Pernambuco, você tem uma série de clubes menores que estão crescendo, estão aparecendo como oportunidade de investimento efetivamente. Então, eu acho que como upside, inclusive, são os melhores. O upside de um clube grande, para mim, é muito menor, e eu sofro do mesmo mal do Deca, que eu sou São Paulino também, e aí a gente olha e fala, tá bom, como é que você transforma? E aí tem uma outra questão, né? Quando eu vou para o clube grande, no clube pequeno eu eventualmente vou conseguir implantar tudo que eu quero, justamente por causa da pressão da torcida. O clube grande, inclusive, deveria pensar até em outra oportunidade, que é a oportunidade de você efetivamente tirar o aspecto político e entrar pelo menos com um aspecto mais organizado de gestão, né, sem pressão política. Muitas vezes você tem um ganho imenso nesta transformação que o ambiente político não deixa. No clube menor você consegue, ainda que a duras penas, né, porque você vai para uma cidade pequena, vou citar aqui, sei lá, vai para Itu, compra o Ituano. Toda a cidade de Itu vai, de alguma forma, querer participar do processo. Você vai ter que lidar com isso, é uma gestão difícil, conversar com todo mundo que fez o clube chegar até onde chegou. O processo também é difícil, mas é muito mais simples de você lidar com uma comunidade menor do que com uma comunidade de 20 milhões, 18 milhões de torcedores que tem uma pressão imensa e cardeais ali querendo tomar conta do clube como se fosse efetivamente deles. Quando o Nice ele foi comprado por chineses, foi uma péssima experiência. Depois eles foram comprados por, eu não sei se americanos ou ingleses, mas o novo CEO era um inglês. E eu estava em Nice no dia da apresentação desse novo CEO e fui na apresentação, era aberta para a comunidade, e eu fiquei impressionado com o trabalho que eles fizeram de aculturamento. Eles falaram com o prefeito da cidade, com os políticos da cidade, com as principais referências da cidade, com os torcedores, ou seja, é um onboard, né? É um embarque na cultura toda que exige muita comunicação e muito profissionalismo. Isso tudo, como eu falei sobre a legislação, Deca e Grafietti, a gente vai aprender no caminho aqui, né? E nesses pontos todos que envolvem o valuation de um clube, também está a precificação do ecossistema que ele está envolvido, né? Talvez a liga, Deca, talvez a liga organizada acabe influenciando no preço do clube também, né? Sem dúvida, eu acho que acho que essa é uma parte importante da equação, né? Eu acho que se o futebol brasileiro, quando você está comprando um ativo hoje, e independente de qual a valuation, se a gente concorda com a valuation ou não concorda com a valuation, você tem uma parte que é dependente da sua reestruturação, né, da sua administração de negócio, você tem a parte esportiva, que você tem um controle, mas você tem um certo controle, né? Gastar mais dinheiro e ser mais profissional não garante, ajuda no campo, mas não vai te garantir vitória. E você tem a terceira parte, que é a estruturação da liga, né? Como é que o futebol está organizado em termos de geração de receita, né? E o futebol brasileiro, ele é pobre nisso, né? Os estádios são antigos, a condição de segurança em algumas das localizações não é ideal. Então, acho que a reestruturação da liga vai ser uma parte importante para esses investimentos serem bem-sucedidos. Eu não digo que é a única coisa, como eu falei, são até alguns componentes, mas eu acho que se o futebol brasileiro não mudar a estrutura da liga, direito de transmissão, tiver investimento em estádio, se fizer um estádio melhor, você vê o Palmeiras, né? O estádio fez um estádio legal, tem estacionamento, é fácil de chegar, fácil de sair, isso tudo melhora a tua renda, porque mais gente vai querer ir, aí você também vai monetizar melhor essa infraestrutura que você tem. Então, acho que essa mudança da liga, tanto da estrutura do campeonato, mas também do investimento em infraestrutura que essas SAFs vão fazer nos clubes, eu acho que no longo prazo, isso não é uma coisa que vai mudar em 1 ou 2 anos. Se eu estiver apostando que vai mudar em 1 ou 2 anos, acho que vai ser bem decepcionante para quem comprou agora, achando que daqui a 2 anos isso vai ser diferente. Mas eu acho que talvez daqui a 10 anos, na hora que você tiver 40 SAFs, 50 SAFs, e algumas vão estar sendo bem administradas, sem dúvidas, e você vai ter uma liga nova, eu acho que não vai ter escapatória disso. No momento que você tem 15, 20 SAFs, os próprios clubes vão push para isso, para ter o streaming próprio,
para ter outras coisas que já estão sendo feitas na Europa, isso vai melhorar a receita desses clubes, né? Eu diria que se a maré subir, a receita do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo deveria subir um pouco junto com essa maré, mas esse é um processo que você não tem controle, você é um dos participantes, e ele é um processo longo, ele não é um processo que vai mudar, o Brasileirão não vai mudar desse ano para o ano que vem de forma significativa. E mesmo que ele mude de estrutura, a infraestrutura dos clubes ainda é a mesma. Esse ponto da maré é uma analogia ótima, né, Grafietti? Porque, assim, não adianta o Flamengo crescer e os outros não, porque ele não vai jogar sozinho ou ele não vai para a Europa League ou para a Champions League. Todo o ecossistema tem que crescer junto. E Liga e novo contrato de TV de 2025 são componentes fundamentais nessa equação, né? Fundamentais. Os clubes, eu vou tirar aqui Barcelona e Real Madrid, porque eles já existiam como clubes relevantes antes de qualquer outra coisa. Mas todo o resto, antes do clube, existe a liga. O clube é parte de uma liga, é parte de uma indústria, é parte de um produto. Se a gente tiver isso, a gente vai conseguir fazer uma transformação na característica do futebol brasileiro. Aí o Flamengo, como o maior clube do Brasil, do Campeonato Brasileiro, que passa no mundo inteiro, que passa em horários onde o torcedor na China, nos Estados Unidos, na Europa consegue enxergar, consegue acompanhar, aí ele será acompanhado e pode eventualmente ser um clube reconhecido. Mas sozinho, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Né? Essa é uma visão míope do negócio, porque assim, eu não existo sozinho, eu não jogo sozinho, eu não jogo no horário em que ninguém assiste. Então, se não pensar o todo, de fato, esses investimentos todos eles vão acabar naufragando na medida que a maré subiu, mas você estava num botezinho meio furado. Então, ou sobe todo mundo junto, ou sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Né? E, de certa forma, você pode até ver esse movimento, César, é um bom ponto que você comentou. Você vê na Itália, por exemplo, né, que a Juventus ela fez o estádio, ela é dona do próprio estádio, né, ela ganhou 9 campeonatos seguidos. Você vê que o Milan e a Inter não conseguem ter estádio próprio. O dono antigo da Roma tentou fazer, não aprovou. Agora o dono novo está tentando fazer e tentando ver se sai o estádio. E você vê que a Série A não consegue gerar a mesma receita da Premier League. Por quê? Porque muito da experiência da Premier League na televisão, que você está consumindo e você está disposto a pagar por isso, e os canais americanos estão pagando uma fortuna para transmitir, o resto da Ásia está pagando, o Brasil está pagando, é a atmosfera. Os estádios são novos, o público está perto do campo, o estádio está cheio, está todo mundo cantando. A experiência de você assistindo em casa é completamente diferente. Eu sou apaixonado por futebol italiano, eu sempre fui fã da Juventus também e tal. Então, assim, é muito diferente pegar a Juventus com Genoa e o estádio tem metade do estádio vazio, ou 70% vazio, ou tem estádios na Itália ainda como o Bari, como o próprio da Roma, que você ainda tem o campo de Atlético atrás, em volta do campo, que deixa a torcida longe. A experiência do consumo não é o mesmo, com isso afeta o quanto você negocia e por aí vai. E os times, aí voltando para os times, se você pega um time como Milan, Inter, você não consegue competir, a não ser que você ache um dono que vai ficar queimando muito dinheiro, mas você não gera a mesma receita se você não tem o seu estádio, não tem infraestrutura, que é uma coisa que no Brasil, que é o que a gente falou um pouquinho antes, a liga tem que mudar, mas a infraestrutura de todos os times tem que mudar para que a receita de todo mundo aumente junto, né? Porque senão o Flamengo só gera a receita em casa, mas você vai jogar em outros lugares e o estádio está metade vazio e aí a conta nunca fecha. Que assunto delicioso é esse, a gente vai ter que voltar a ele em outros episódios. O que é certo é que uma nova indústria está acontecendo no Brasil. Eu não sei se é nova indústria, porque, como eu digo, a velha indústria sequer se reconhece como indústria. São clubes soltos, individuais, que lutam apenas por si só, não se reconhecem como indústria, mas eu acredito nessa mudança. E é uma nova indústria que traz muitos desafios e muitas oportunidades para clubes, para profissionais, para investidores, para a torcida. Tenho certeza que até mesmo nessa curta janela, até o próximo contrato de TV em 1º de janeiro de 2025, muita coisa vai acontecer até lá, mas eu também concordo muito com o que o Deca falou, da maturação disso em 5, em 10 anos, e aí que a gente vai ver um resultado maior.
e a gente vai voltar a falar disso, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. E a minha dica futeboleira, que já é conhecida dos leitores da Drive, a newsletter dos assinantes do Futuri Club, tem a ver hoje aqui com desenvolvimento pessoal. É um livro que eu estou lendo que tem me dado uma satisfação e grande conhecimento para aplicar imediatamente na vida cotidiana. O Almanac de Naval Ravikant, um guia para a riqueza e felicidade. O título, concordo que não ajuda muito, fica parecendo uma autoajuda barata. E barato também é o preço dele, o que pior é tudo, custa R$3 para Kindle na Amazon na versão em inglês e R$27 na versão em português. Eu sugiro muito esse livro, Almanac de Naval Ravikant. Tenho certeza que será de imensa utilidade para a vida de vocês, mas outro disclaimer aqui, seja adulto e responsável, use e aplique os conceitos que lhe fazem sentido e que sejam coerentes com o que vocês pensam da vida. Grafietti, qual é a tua dica futeboleira? Eu tinha pensado em uma, mas eu vou com outra, que é o livro O Futebol Como Ele É, do meu amigo Rodrigo Capello. Boa! Ele traz ali, além de dados do ponto de vista financeiro, eu vou falar um pouquinho da minha área também, dados do futebol, históricos de finanças do futebol, mas ele traz histórias deliciosas de 13 grandes clubes de futebol brasileiro. 14 grandes clubes de futebol brasileiro. Então tem muita história, muita coisa bacana. É um livro desse tamanho, mas é um livro delicioso de ler, com histórias bem bacanas. Então, o futebol como ele é, acho que é uma dica legal para quem quer conhecer um pouquinho mais do futebol fora das 4 linhas. Eu fiquei curioso pela tua outra dica que tu derrubou. Qual era a tua outra dica? Então, vou mostrar. Aê, Johan Cruyff. Ambos da Editora Grande Área. Do Gabriel Gobet, também meu amigo. Mas é uma belíssima dica também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história de um craque do futebol incrível, também é uma belíssima história. Fico com 2 dicas, então. Pronto. Grafietti, adorei. Sabe que eu gosto muito de ti quando tu aparece por aqui também. Com certeza nos veremos mais vezes. Venha mais aqui para fazer mais jabá dos livros dos teus amigos. Será sempre bem-vindo. Demais estar contigo aqui. Obrigado pelo convite, Eduardo. Um prazer falar com o Deca. Aprendi muito aqui hoje também. Acho que foi bacana a conversa. Esperamos voltar aqui sempre que precisar. Conte comigo. Sei disso. Deca, tua dica futeboleira? Bom, dica futeboleira tem 2. Vou copiar aí o César. Sempre ligado à Inglaterra, a minha dica. Tem o livro One Night in Turin, do Pete Davis. É um livro que deve ter tradução no Brasil, na verdade, é um jornalista inglês que ficou viajando com a seleção da Inglaterra na Copa de 90 e tem uma descrição bem detalhada de toda a preparação do time para a Copa, os técnicos se preparando, onde eles iam treinar, as diferenças que eles estavam acostumados na Inglaterra com a Itália, e aí conforme a campanha vai pegando força, que é uma campanha histórica para a Inglaterra, ele conta toda essa jornada. E tem um que é um seriado que eu acho que você deve conseguir encontrar no Brasil, no Amazon Prime, que chama Class of 92, que conta a história. Tem 2 seriados que chamam Class of 92. Uma conta da história do Manchester United, dos jogadores, não é esse. É a história dos 5 jogadores do Manchester United que compraram um time de 7ª divisão e levaram esse time até a League 2. É o Nick Butt, o Gary Neville, o Phil Neville, o Dave Beckham e quem que é o Paul Scholes, né? Esse é legal porque é um pouco da nossa realidade ali, é o centroavante que trabalha de garçom e tal, então eles passaram por isso aí também que eu estou passando. É muito curioso para quem assistir. Acho que tem 3 temporadas, vai da 7ª divisão e agora acho que eles já estão na League 2, eles estão profissionais, então é legal para acompanhar a jornada inteira, é bem divertido o seriado. Viu, Grafietti? O Deca colocou Itália, colocou Inglaterra e comprou compra e aquisição de um clube. Colocou tudo que ele está envolvido aqui. Fez um combo. Deca, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, um prazer falar contigo. A gente que tem falado aí seguidamente. Conta com a gente, conta com o Futuri. Vai ser um prazer falar contigo novamente aqui no TPI e em outras ocasiões também. Obrigado. Obrigado a vocês. O papo foi super legal. Aprendi também. César, grande prazer te conhecer. Sou fã do seu trabalho. Eduardo, tudo de bom. Vamos nos falando.
Futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.